Ontem caiu aí, né, no mercado, no Rio de Janeiro, como uma bomba, a informação de que a operadora do aeroporto do Galeão, uma operadora de Singapura, que tem 51% das ações do aeroporto Tom Jobim, vai devolver a concessão. Só para fazer aí um histórico, né? Lá atrás ela era minoritária e junto com a Odebrecht era majoritária, eles compraram 51% da operação na concessão e a Infraero ficou com 49%. A Odebrecht, inclusive, tocava, indicava o presidente, fez aquela obra de ampliação do Pier Sul, reforma do aeroporto, visando a Copa de 2014 e também a Olimpíada de 2016. Veio a Lava Jato, a Odebrecht quebrou a cara, prisão de Marcelo Odebrecht, tudo que vocês acompanharam. A Odebrecht já em processo ali de falência, difícil, de recuperação judicial, fazendo acordo de leniência e por aí vai. Saiu fora, não tinha, estava com a língua de fora, saiu do negócio e essa operadora Changi da Singapura, que tem um dos aeroportos, se não o mais bem avaliado do mundo, comprou essa parte e passou a operar nos últimos anos. Ok? Só que com a pandemia já vinha numa situação difícil. Né, já vinha com menos passageiros, mas veio a pandemia e jogou lá embaixo, inclusive quase sem voo praticamente naquele momento mais rígido da pandemia, com as maiores restrições, não só eles, né, tudo que é comércio, todos os aeroportos, shoppings, todo mundo sofreu bastante. E eles tiveram, segundo o balanço divulgado, prejuízo, impacto por causa da pandemia de 7,5 bilhões. Lá atrás, eles pagaram 19 bilhões na concessão, a época que eles estavam junto com a Odebrecht. Alguns até disseram que pagaram no valor alto, enfim, isso é uma discussão. Mas tinham lá a visão de que o Brasil viria para um crescimento, foi feito um plano em cima disso, as perspectivas de crescimento, depois veio o impeachment da Dilma, depois veio pandemia, enfim, e a situação toda foi mudando. E aí eles pagaram 19, assumiram depois com a saída da Odebrecht. Eles vêm pagando as outorgas todos os anos, são outorgas de algo como 1 bilhão, então eles têm, 6 bilhões que eles já pagaram, mas se você corrigir a inflação é um pouco mais do que isso, mas você tem mais ou menos algo nessa direção. Eles estão adimplentes, não estão atrasados com a outorga. O que é a outorga? Você, quando compra alguma coisa, como foi agora na SEDAI, você compra por um valor. Eles pagaram 19 bi para ter a operação majoritária do aeroporto. E você tem que ir pagando, você vai parcelando isso e pagando. A cada ano eles têm que pagar 1 bi. Pagaram 6 bilhões. Só que o que eles estão dizendo é, olha, olhando aqui para frente, diante do que eu tive de prejuízo, não dá, porque qualquer solução eu vou me arrebentar para frente. Se alguma coisa não acontecer, eu não vou aguentar. Eu estou aqui estrangulado com investimentos, com financiamentos que eu peguei e com a própria outorga. Então eles fizeram um pedido para a Agência Nacional de Aviação Civil, eles e outros também, dizendo, olha, eu tive um impacto de 7,5 bi, dá para você abater na outorga? Tem como a gente negociar? Tem como sentar e ver alguma outra forma? A ANAC negou para Rio Galeão e negou para outros. Tendo o pedido negado, a empresa Rio Galeão falou, então não tem a menor condição. Eu estou adimplente, eu continuo pagando minhas dívidas, eu tenho hoje ligeira liquidez, o pessoal de Singapura está pagando as coisas aqui, está colocando dinheiro e tal, mas tendo isso negado com o impacto que eu tive, não tem condição de ter devolvendo. Não é uma coisa para você que tem passagem para amanhã para o Galeão, hoje, vai viajar para fora, pretende viajar, viaja sempre no Galeão, não se preocupe nesse sentido. Eles não estão saindo da operação hoje, eles não vão devolver semana que vem, eles não vão devolver daqui a 3 meses. É um processo, como aliás Viracopos está vivendo e também o aeroporto de Natal já está vivendo, também por motivos de problemas em concessões, de devolução. Esse processo de devolução pode durar de 2 a 3 anos. Você devolve, você continua operando, a ANAC, na verdade, vai ter que aceitar o pedido, tem uma negociação em cima disso, porque a hora que devolver vai largar para frente o que tem de outorga ainda a pagar, e aí tem que se fazer um novo leilão. Você tem que negociar os investimentos que você fez, então a ANAC tem que levantar tudo que você investiu para discutir em cima desse assunto. Então é um processo longo. Número 1, não se preocupe. O que eles garantem é, nós dissemos que vamos devolver, mas continuaremos operando. E aí, Pinho, só para fazer uma analogia, para as pessoas entenderem, porque já discutimos isso muitas vezes aqui,
na Band News FM, é mais ou menos o que a CCR fez com as barcas, com o transporte aquaviário. Olha, eu não tenho condição. No caso das barcas, eles alegam que eles estão tendo prejuízos ainda muito maiores, que a situação financeira ela é muito mais degradada no transporte aquaviário, tá? Porque a CCR está grande, está forte, deve vir em cima desse leilão que vai acontecer no Rio de Janeiro de aeroportos, pegou aeroportos recentemente no Brasil todo, mas naquela operação ela diz, olha, aqui não dá mais. E avisou ao governo que em 2023, no ano que vem, em fevereiro, quando acaba a concessão, é de vocês. Eu tô fora, ela tá pedindo há 6 anos para sair, sei lá quantos anos, há muito tempo, e simplesmente não quer mais. E o governo do estado, do Rio de Janeiro, com troca de secretário para lá e para cá, fica empurrando com a barriga. Então é mais ou menos a mesma coisa. Não quero mais, não tem condição, toma de volta. Ok. No caso do Galeão, a gente vai ter uma coisa para se desenrolar para frente. E o ministro Tarcísio de Freitas, que eu sempre elogiei e sempre disse que é, se não o melhor, um dos melhores ministros desse governo, uma pessoa técnica que tem tocado concessões em diversas áreas do Brasil, inclusive nessa de aeroportos, como eu acabei de citar com a CCR em aeroportos, mas também em outras como ferrovias, ele, agora candidato, anunciou que é candidato ao governo do estado de São Paulo, ontem se apressou. A coisa foi anunciada, diante da negação da ANAC em abater essa questão do prejuízo da pandemia. Rio Galeão, então, falou, inclusive através de algumas fontes, e eu conversei com algumas delas ontem e hoje também para apurar informações sobre todo esse processo, ele se apressou em chamar uma entrevista coletiva e dizer, olha, preocupado também já com o impacto eleitoral disso e tal, diz, olha, a gente vai fazer uma concessão, vai formatar uma concessão junta, dupla, de Santos Dumont e Galeão. Até porque a do Santos Dumont, como também falamos diversas vezes, ela vem sendo alvo de uma grande discussão no Rio de Janeiro. Se você não faz a concessão correta do Santos Dumont, colocando eventuais limites e regras, você estoura o Tom Jobim, que é o que também está acontecendo e prejudicou essa concessionária, porque aí você tira voos de lá, você não equilibra, você não tem o Rio de Janeiro como foco. Já falei 10 milhões de vezes aqui que eu tô pouco me lixando, de boa, não tem problema nenhum falar isso, para concessão de Singapura, para concessão da África do Sul, para concessão da Inglaterra, do Brasil ou do que for. A discussão não tem que ser essa quando vamos falar do modelo desse leilão. O modelo tem que beneficiar o Rio de Janeiro, uma concorrência correta e que faça bem ao Rio para voltar a transformar o Tom Jobim num hub para o Brasil e para o mundo, tendo o Rio de Janeiro, todo mundo sabe que é o grande foco do mundo como ponto turístico. É o Rio que é mostrado lá fora. Outros estados são também, mas principalmente é o Rio, com o seu Cristo Redentor, Pão de Açúcar, o seu samba, suas praias, praia de Copacabana e por aí vai. Então, o que você tem agora pelo que eu conversei com alguns especialistas da área, ninguém vê como uma coisa ruim você leiloar junto os dois aeroportos, tá certo? Ninguém vê. Se você modelar bem, se você discutir amplamente, se você fizer da maneira correta, pode ser uma coisa positiva, para inclusive com a regra do jogo posta, isso ser bem colocado e leva quem fizer a melhor proposta, quem se colocar da melhor maneira como boa concessionária para tocar à frente. Mas veja, não olhe com uma visão positiva o que está acontecendo no Rio Galeão. Esqueçamos a operadora de Singapura neste momento. É muito ruim para um Estado, e isso gera insegurança política e insegurança jurídica, quando você tem contratos sendo rompidos no meio do caminho. É a CCR, por exemplo, no transporte aquaviário, é o aeroporto, como a gente está falando, é o que lá atrás fez o Crivella, por mais que eu discorde de um pedágio municipal, ainda mais cobrando dos dois lados, mas quando fez o Crivella rasgando o contrato e metendo retroescavadeira, que a própria prefeitura vai ser condenada na justiça a ter que pagar, nós vamos pagar, graças à irresponsabilidade daquele prefeito, um dos piores da história do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, quando chega lá quebrando o pedágio inteiro. Não misture a discussão de cobrar pedágio municipal, que eu também sou contra, ele já tinha me colocado diversas vezes contrário a isso. O Rio de Janeiro tem 2, Transolímpica e linha amarela. Ok, não era para ter feito, mas tendo feito, o contrato tá lá. Senta, rediscute e vê o que faz. Não mete retroescavadeira do dia pra noite e faz esse tipo de palhaçada porque quer ganhar a simpatia fazendo um governo de M no Rio de Janeiro, quer ganhar simpatia para ver se com isso tem voto na eleição. E se deu mal. Mesmo assim, porque foi uma gestão tão nefasta para o Rio de Janeiro que não conseguiu enganar ninguém, nem com esse tipo de pirotecnia. Mas então, voltando, é ruim para o Rio de Janeiro.
Porque quando uma empresa que vem de fora, que é referência no mundo em administração de aeroportos, bota dinheiro e fala, eu vou apostar no Brasil, e acontece o que aconteceu, ela volta para lá com uma visão e ela transmite isso para investidores internacionais. Então, é muito ruim, inclusive, para as concessões que estão sendo previstas para esse ano, Santos Dumont, Congonhas e agora também o Galeão, talvez ficando Santos Dumont e Galeão para o ano que vem. Vamos ver como é que vai andar e caminhar essa carruagem. Mas é dessa maneira que vai acontecer. Não é bom para o Rio de Janeiro uma concessionária como essa largar no meio do caminho. Passa um recado muito ruim, impacta de alguma forma. Agora, numa outra discussão, resta saber se com isso, com esse processo que vai caminhar, se o leilão de Santos Dumont e de Galeão, juntos, bem discutidos e bem orquestrados, se isso poderá ser positivo para o Rio de Janeiro. É o que a gente espera, pensando, volto a dizer, apenas no nosso Rio de Janeiro como foco principal. E também no próprio aeroporto do Galeão, que está com diversas áreas fechadas e as moscas em alguns momentos do dia, em algumas operações, graças a todo esse contexto que a gente acabou de fazer, Agatha. Rodolfo, só para trazer aqui informação, antes de a Agatha chamar o próximo repórter, repercussão da notícia, o governador Cláudio Castro disse que a relicitação é uma oportunidade de recuperar o sistema aeroportuário e o prefeito Eduardo Paes ironizou a situação e disse esperar ao menos que a solução adotada seja rápida e que façam, entre aspas, do limão uma limonada. O presidente da Alerj, André Siciliano, também criticou a situação e disse que é mais um resultado da falta de coordenação na infraestrutura aeroportuária da região sudeste. É verdade. E só para finalizar, Agatha, e a gente seguir, Rodolfo, mas se eles pagaram alto, se veio a pandemia, ninguém tinha como prever, tem vários outros impactados. Então dane-se, pô. Tem gente que pensa assim, tá? Tenho certeza. Então dane-se, deixa quebrar. Paciência, ué. Todo mundo aí sofreu. Paciência. Vamos em frente. Assume uma outra concessionária. Essa lógica, ela não é positiva para o Rio, pelo que eu acabei de falar de insegurança, de recado para os investidores. E mais, ninguém está dizendo também que tem que pegar e injetar recurso na concessionária. Dar dinheiro para eles. Agora, se você senta, conversa, negocia, você pode arrumar um outro formato em cima do valor da outorga ou em cima do prazo de concessão ou em cima de outras possibilidades que você sentando à mesa e negociando, ao invés de simplesmente negar, seria certamente uma forma mais racional de lidar com isso. Não é certamente positivo para a economia fluminense, a devolução da concessão, o recado que isso passa para o mercado e o que acaba isso provocando de uma maneira geral também. Esperamos, pelo menos diante disso, nós esperamos que para frente a gente tenha um leilão realmente bem construído para o bem do estado do Rio de Janeiro.